Muito boa noite a todos. Começando agora mais uma live, aguardando aí a presença de vocês. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Quem chegar me dá um oizinho para eu saber. Eu estou transmitindo certo, né? Nessa noite fria de quinta-feira, julho, previsão de aumento de temperatura, né, gente? Aí haja corpo. Como é que vocês estão? O pessoal tá chegando. Senti a falta de vocês agora que nós espaçamos um pouquinho mais as nossas conversas, os nossos papos. E aí, pessoal? Oi, Regis, Rome. Resto eu não vejo quem é que tá aí online, se não der um oizinho. Então, muito frio por aí. Eu apelei para uma estufa aqui atrás de mim, porque tá assustador, né? O frio aqui na nossa fronteira da paz. Como é que vocês estão, pessoal? Como é que está o estado de ânimo de vocês? Com essas mudanças todas, né? Coisas acontecendo, incertezas. Hoje, né? Não sabia o que falar, né? Não sabia o que conversar. E recebi, não, acompanhei, né? Vi um texto lá de uma terapeuta que eu sigo, a Melissa, deixa eu olhar, Melissa Castro Tavares, e ela falava em coragem, né? E achei bem legal de pegar o texto dela e a gente dar uma conversadinha um pouquinho, né? Como é que vocês estão em relação à coragem? Já pensaram nisso? Em coragem, ter coragem. Achei legal o texto, porque no último, na última live que nós fizemos, assim, que nós estivemos ao vivo juntinhos, a gente falou do coração, né? De fazer esse caminho da cabeça até o nosso coração. E aí, hoje, falando em coragem, né? Fui procurar a origem da palavra coragem e eu levei um susto, né? Porque eu peguei agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar. Cor é o latim, cor é coração. Olha que legal, né? Tem tudo a ver, então, também com o que a gente falou. E a palavra coragem, a origem é esse latim cor, corático, na verdade, que significa a bravura que vem de um coração forte. Olha que legal, né? Bravura que vem de um coração forte. E aí eu fiquei fazendo um link com o nosso papo sobre o coração e também sobre o Bert Hellinger, né? Que nos ensina muito, a filosofia hellingeriana nos ensina muito a viver a vida agora, né? A nossa vida material aqui, as nossas relações, né? E a necessidade que ela fala de estarmos em paz, o nosso coração em paz, quando todas as pessoas, quando tudo tem um lugar dentro do nosso coração, né? Todas as pessoas, todos os acontecimentos, enfim. Quando a gente dá um lugar no nosso coração. E aí, né, me deparei com essa coisa aí da origem da palavra coragem, né? Bravura que vem de um coração forte, um coração fortalecido, essa coisa da força interior, né? E, e uma coisa interessante que quando veio do latim para o português, né, tirando o latim coráticos, né, tirou o áticos, né, e virou agem, agem de ação, né, coragem, a atuação de alguma coisa, né, a ação do coração. Olha só que forte, né? Então, é preciso coragem na vida, né? Para bem viver também. Boa noite, povo! Boa noite, pessoal. Tá chegando, a fome também tá reclamando do frio, né? Todo lugar tá frio. Então, né? Eu achei muito interessante porque o texto dela, da Melissa, né? Ele fala nessa coisa de coragem. O que é coragem para vocês?
E eu gostaria de perguntar aqui, se puderem ir me dizendo, enquanto a gente vai comentando o texto, né? O que vocês gostariam de ter coragem, né? Ou o que vocês sentem que falta coragem, né? Qual é a necessidade? Onde que está a necessidade da coragem? Quem quiser escrever, escreve. Quem quiser só pensar a respeito disso na sua vida, né? Pensa, porque isso é uma coisa importante para a gente, né? E a Melissa, ela colocou no texto dela uma coisa relacionada com bem viver, né? Ela colocou aqui, ups, perdi o texto. Ela colocou que é necessário e que a gente deve buscar coragem para assumir o nosso lugar na nossa família de origem. Olha que bonito isso. E depois eu estava pensando numa próxima live que a gente fizer, a gente vai conversar. A gente já conversou várias vezes sobre o nosso lugar, né? Mas sobre o que é ser pequeno dentro da nossa família de origem. Né? Coragem de assumir o nosso lugar de filho, né? O nosso lugar de irmão, na nossa família de origem. E coragem para ficar lá. Porque às vezes a gente sai desse lugar, né? E aí, ao sair do nosso lugar, a gente assume pesos e coisas que não são nossas, que nos dificultam a nossa caminhada, né? Dificultam o nosso olhar para as outras coisas, né? Dificultam a gente cumprir a nossa missão, né? Para quem entende que nós temos um propósito aqui na vida, na Terra, que a gente veio para fazer alguma coisa. Então, quando a gente sai do nosso lugar, a gente várias vezes é chamado a sair do nosso lugar, a gente às vezes resolve sair do nosso lugar, a gente precisa se dar conta, opa, isso aqui não é meu, eu estou ocupando um lugar, estou sendo pai de alguém que já tem um pai, eu estou me ocupando de um problema, claro que eu não estou dizendo que a gente não deve ajudar as pessoas, vejam bem, há limites, né? Manter, dar ajuda dentro daquilo que a pessoa precisa e parará, mas respeitando as posições, não querendo assumir as vidas dos outros, né? Que não são as nossas, não são as nossas obrigações, não é o nosso objetivo aqui na Terra, não é aquilo que a gente precisa para viver bem, leve, feliz e para que cada um seja capaz também de assumir a sua parcela de responsabilidade. Às vezes a gente tira a responsabilidade do outro. Então é preciso coragem, né? E aí, às vezes, quando a gente faz isso, né, a gente às vezes ouve que a gente é meio egoísta, né? Porque as pessoas se acostumam com a gente resolvendo os problemas delas. Então, é preciso ter coragem de confiar na força do outro para resolver as suas questões e a gente dá um apoio quando for necessário, né? Coragem para dizer não, né? Para a gente saber os nossos limites. Coragem, olha o texto bonito, isso que ela disse, ó. Coragem para perceber quando estiver apegado a uma importância pessoal que você não tem. Eu achei isso forte, porque às vezes a gente se acha tão maravilhosamente importante que a gente é capaz de resolver a vida de Deus e do mundo. E em função disso a gente se dá uma importância que não é verdadeira. E aí a gente fica pegando essas coisas todas e a gente não tem poder pessoal, sabe? Não sei se é possível compreender a diferença entre importância pessoal e poder pessoal. Eu sou uma pessoa, uma palavra da moda, né, empoderada, quando eu sou capaz de resolver as minhas questões. Quando eu sou capaz de reconhecer os meus limites, reconhecer os limites dos outros, reconhecer a força e a grandeza dos outros, não querer resolver a vida dos outros porque eu sei que o outro tem essa capacidade e entregar o poder do outro. E quando eu quero ser importante, eu quero ser eu a resolver as coisas todas, né? Então, às vezes, a gente perde poder pessoal buscando uma importância, né? Importância na família, importância no ambiente de trabalho, né? E a gente não reconhece a capacidade
do outro e o meu limite. Eu posso mais quando eu carrego as minhas coisas e quando eu só ajudo dentro daqueles limites, né? É interessante. E aí ela coloca assim: coragem para se autoconhecer, e isso aqui é forte, e perceber que o amor não é suficiente e não supera tudo, como foi muitas vezes vendido para nós. A gente tem essa ilusão, já repararam essa coisa idealizada de que o amor supera tudo. O amor que vê até pode superar tudo, mas o amor cego, esse não supera nada. É o amor. Vocês já repararam quantas vezes as pessoas se separam, se afastam, se amam, porque elas não souberam manter o equilíbrio nas relações quando é uma relação de casal, porque elas não souberam respeitar a ordem quando é uma relação, às vezes, de família, né? De pai e mãe, né? Às vezes a gente se afasta de um pai e de uma mãe porque a gente está agredindo eles, desrespeitando eles, querendo, se achando melhor, querendo mandar, querendo dizer o que tem que fazer, achando que a gente, né? Ora, né? Eles que fizeram, que nos deram entrada nesse mundo, né? Que sabem, que nos deram a mão para caminhar, a gente lá achando que, né? Então, às vezes a gente tem amor, mas ele não é suficiente porque a gente não respeita as regras do jogo da vida aqui. E é isso, né? Essa questão de entender que cada um tem seu lugar, que cada um tem a sua importância, não ocupar o lugar do outro, permanecer no meu lugar, né? Saber como casal que eu preciso da troca e que eu não posso pegar o outro no colo ou esperar que o outro me pegue no colo, né? Que eu preciso olhar para as pessoas como elas são e perceberem a grandiosidade que é aquele ser que tem na minha frente com uma história. A pessoa é muito mais do que aquilo que a gente enxerga, né? E às vezes ela age de uma determinada forma porque é assim a cultura, o ambiente onde ela está inserida, e é isso que ela pode fazer, né? E para ela e além é preciso que ela seja enxergada, vista como ela é, com a sua inteireza, né? Que ela é certa, que eu sou certa, né? Que você é certo, que cada um de nós é certo do jeito que é. E isso exige de nós coragem, porque a gente fica preso nas historinhas, né? Da nossa mente, das coisas que a gente acredita, que criou, os preconceitos, né? Coragem. Para que vocês precisam de coragem? Esse texto da Melissa está relacionado à postura sistêmica, é claro, né? Mas precisa outras, também outras questões. Então, se quiser me colocar aqui, para que você precisa de coragem, né? Daí a gente comenta também. Então, o que também é preciso, né? Coragem para deixar de ser vítima. No texto dela está escrito. Ser vítima é uma posição muito, muito confortável e também é muito, muito perigoso, porque a vítima não precisa fazer nada, né? A vítima tem um poder e quando a gente está nessa posição de vítima, a gente ganha uma atenção, mas a gente não está de fato exercendo o nosso poder pessoal, porque quando eu estou cheia de mim, eu não sou vítima de nada. Eu assumo a minha responsabilidade, eu não vou permitir a agressão, né? Se a coisa for degringolar pro lado da agressão, eu vou sair fora antes que isso aconteça. Eu vou saber parar, né? E- ou, mas quando eu me permito isso, e às vezes eu uso essas situações, né? Olha como você me feriu, e vale a pena a gente olhar ali, né? A própria questão do triângulo dramático, que a gente vai alternando os papéis, às vezes, né? Como vítima, como agressor, como salvador do outro. Então, né?
É preciso coragem para a gente sair da posição de vítima e assumir a parcela de responsabilidade na situação que me deixou nessa situação. Hoje eu li uma história muito interessante, né, de uma senhorinha que chegou no consultório médico, e é uma história real. A senhorinha querendo um remédio para dormir, né, e outro para ansiedade. Só que a medicação, pelo histórico dela, idade avançada, ela estava fazendo mal para ela, né? E aí a médica, muito consciente e interessada, né? Porque nem todos às vezes estão interessados em ir além, né? A médica perguntou para ela, tá, mas e como é que é teu dia? E aí ela contou que ela vivia com os dois filhos adultos casados, né? Então eram dois casais e ela dentro da casa, né? E os netos, filhos dos dois casais, né? Então ela tinha os priminhos todos morando todos dentro da casa junto com ela, né? E ela acordava às 5:30 da manhã para dar jeito, né? Em tudo ali, para fazer o café, para arrumar as coisas, para que eles pudessem sair para trabalhar. E aí ela passava o dia, lavava, limpava, cuidava dos netos, né? Ela estava exaurida. E aí a médica perguntou para ela, tá tudo bem, mas e por que que isso acontece? Né? Por que que eles moram contigo? Ah, eles dizem que é para me ajudar. E aí a médica foi questionando ela, ah, mas e te ajudar em quê? Né? E aí ela começou a pensar, será que na verdade não é tu que está ajudando eles? E aí ela botou no papelzinho ali, empregada, doméstica, tantos reais, aluguel, tantos reais, babá ou escola, escolinha, né, ou creche, tantos reais, parará, piriri, pororó, né? Então, pois é, olha só, cada um desses dois casais economiza isto por mês, estando com a senhora. E aí a gente vai percebendo como às vezes a gente não impõe limites, porque ela estava com a saúde debilitada, enfraquecida, por amor, continuava trabalhando. Os filhos, que com certeza deviam amá-la, não estavam observando e percebendo a gravidade da situação em que estavam colocando aquela senhorinha, que não tinha mais força física para continuar numa jornada e que não era a responsabilidade dela. Não lhe competia nem manter, imagina manter essas outras duas famílias, os filhos, tudo mais, né? E a gente vive, quantas pessoas vivem assim, que as pessoas não ocupam suas posições, não ocupam seus lugares. E aí a gente vai ganhando importância pessoal, porque ela era extremamente importante. E o poder dela, pessoal, como é que tá? Com uma vida acabada, né? E aí, de quem é a culpa? Vai dizer que é dos filhos? Quem é que criou o monstro, né? A gente cria esses monstros e depois, às vezes a gente se acha vítima, mas a gente criou a história, a gente fez tudo e, e aí, como é que resolve, né? A Simone colocou uma coisa. É preciso coragem para renunciar a algo que parece importante, mas nos fere e nos desvia da missão da nossa alma. Precisa, Simone. Às vezes, a gente está convivendo com situações que nos lastimam, que nos machucam, né? E são situações que vão nos distraindo do nosso propósito. E aquilo parece importante. Às vezes a gente inventa até que aquela situação ela é tão importante. Eu preciso resolver, por exemplo, só por exemplo, eu tenho um, uma mãe deprimida, tá? Eu tenho uma mãe muito deprimida. E o que seria da vida dela sem mim? Eu preciso resolver a, a depressão dela. Ora, a depressão dela já existia antes de eu estar.
A depressão dela não é algo que depende de mim, o que eu possa resolver. É uma coisa que depende de fatores que esta mãe tem à disposição e que ela deveria procurar. O que que eu posso fazer? Honrar essa mãe e indo viver a minha vida. Oferecer para ela o apoio se ela quiser. Lembrando que ela é a grande da história. A gente tira a importância das pessoas, né? Não confia no que elas podem. Há um trabalho que essa mãe tem que fazer. E se eu ficar na volta dela, eu não vou fazer o meu. Porque de repente eu vim aqui para a vida para fazer outras coisas, né? Para desenvolver um trabalho na área social, desenvolver o meu trabalho pessoal, criar filhos, né? Ou qualquer coisa que seja. Eu não vou colocar os meus talentos a serviço da vida, porque eu vou estar focado lá, né? No que foi. A Marcinha disse que o vídeo está travando, mas acho que deve ficar depois registrado. Hoje a internet está bem ruim, né, gente? Me avisem aí quem mais está querendo. Ó, quem mais está percebendo que também está travando. O Regis colocou: sempre achei que coragem era não ter medo. Talvez esse seja um tipo de coragem. Mas penso hoje que a verdadeira coragem é ter ânimo para superar circunstâncias apesar do medo. Isso aí. Porque se tu não tem medo, tu não precisa de coragem, a bravura do coração, né? Se tu não tem medo, tu enfrenta todas as situações. Então é agir com o coração, apesar do medo. Olha que interessante, porque o medo é inerente à criatura humana, né? O medo faz parte da nossa estrutura. E o medo é um limitador para a gente identificar quais são as nossas possibilidades, mas ele também não pode nos paralisar, e a coragem ajuda a gente, né, a ir para frente. Né? E aí a Melissa ainda disse o seguinte, ó. Coragem para viver leve, olha que forte isso, leve e ser feliz. Mesmo que precise fazer um pouquinho diferente daqueles que lhe antecederam e pertencem à sua família. Coragem para viver leve e ser feliz. Isso é coragem para a gente também deixar um pouquinho de lado essas nossas lealdades invisíveis que fazem com que a gente queira seguir as pessoas na dor. Né? A gente acha interessante, né? Vocês já repararam quantas pessoas se sentem culpadas quando estão tendo momentos de felicidade, momentos de alegria? É como se eu não pudesse estar bem, porque olha só quanta dor. Tá? E aí a gente não se conecta com a gratidão de mesmo, apesar de toda a dor que há, a gente tem a possibilidade de estar bem. E só estando bem a gente pode agir para aliviar dores. Porque quem está mal não alivia dor, né? Então, é uma conexão que a gente faz com as dores, às vezes até do nosso sistema familiar. E a gente se vincula a elas de tal forma. E é preciso coragem para a gente enfrentar essa consciência pesada e seguir em frente. E aceitar com gratidão e com alegria os prazeres da vida, né? As possibilidades que a vida nos traz. Porque é para isso que a gente veio, a humanidade toda veio para caminhar um dia, né? Em direção a isso. Então a gente vai fazendo a nossa parte, trilhando esse caminho para mostrar até, ou para abrir caminhos de evolução e de felicidade, de bem-estar. Perceber que, olha, é possível sim. Esse é o caminho. A gente faz ele e vai com medo, mas vai, né? Com um pouquinho de consciência pesada, mas a receber a bênção, né, de quem veio antes, porque se houve dor, todas as pessoas quiseram a felicidade, o bem-estar,
Então, nós fazemos, nós recebemos o que todos quiseram e não puderam. Então, em nome deles, nós também podemos fazer, nós podemos receber e permitir que mais pessoas recebam. Mas se a gente não der esse passo, esse caminho não se abre, né? E são caminhos que precisam ser abertos, né? As picadas que precisam ser abertas. E aí nisso também é necessário coragem para a gente encarar as nossas dores e ressignificá-las, né? Isso também é forte. Coragem para encarar a realidade como ela é. E aí, às vezes, traz nossas dúvidas, né? A vida do jeito que ela é e não do jeito que a gente queria que fosse, né? É importante. E aí a gente tem essa coragem de desistir dos ser. Ah, mas tinha que ter sido assim. Ah, mas tinha que ter acontecido não sei o quê. Ah, mas podia, não sei o quê. Coragem para dizer não, é assim, foi assim, é o que é. E é com isso que a gente faz a vida, né? A beleza da vida e tudo, né? Coragem para acolher a nossa criança interior, que às vezes grita, que às vezes faz birra, que às vezes chora, mas que precisa da gente, do nosso colo, e não do colo dos outros. Porque daí eu me empodero, né? Olha, hoje eu estou usando essa palavra, mas é me empoderar. Uma coragem para me assumir como adulto, para crescer, para ajudar o meu processo de crescimento, né? E aí tá dentro essa aceitação, porque esse negócio de crescer, de se curar, né? Eu vi uma imagem que eu achei muito legal, né? A gente pensa que a cura, ela se parece com meditar, por exemplo, pacificamente, ou sorrir o tempo todo, né? Ou ter paz eterna. É isso que a gente imagina que é a cura, né? O equilíbrio, a busca do equilíbrio e esse caminho para o equilíbrio. A gente acha que a pessoa está lá em contemplação. Ah, esse pessoal que fala nas lives, né? Estão lá. Não que, né, meditação, ela é importantíssima e ela faz parte do processo. E a gente tem esse momento, mas não é o meditar pacificamente, né? Ah, sim, agora sempre, falando baixinho o tempo todo. Não é assim. E aí na imagem diz como a cura realmente é. E aí ela cita ali, desbloquear traumas, acessar as nossas dores. E para isso precisa coragem. Olhar para o que dói, às vezes sentir amenizado, porque agora a gente já olha com um outro olhar, porque a gente se acolhe. Mas dói. A gente desbloqueando o trauma, a gente acessa dores. E a cada vez parece que os níveis vão mudando, né? A gente vai passando para níveis mais elevados de traumas, né? A gente acessa memórias, né? Difíceis. Então, precisa ter coragem. Como a cura realmente é ter conversas difíceis. Precisa ter coragem para ter conversas difíceis. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade com isso. Falar do que nos fere. Porque às vezes a gente acha que quando tu tá, por exemplo, numa relação é só aceitar tudo pacificamente, né? Isso não é. Isso não mantém o equilíbrio. Vocês lembram que a gente falou que o equilíbrio precisa ser entre dar e receber? Eu dou um pouquinho, o outro dá um pouquinho, o outro dá um pouquinho. Aí a gente vai. Mas e quando alguém faz uma coisa que me deixa muito chateada? Se eu perdoar e simplesmente esquecer, porque o amor tudo cura, olha a distância que eu tenho. Às vezes é necessário conversar sobre isso, deixar claro quanto isso está sendo difícil para mim, deixar claro, de repente ficar brava, de repente até trocar um pouquinho em algo que fere, não tanto, para depois poder voltar de novo. Tem outro jeito também quando alguém me magoou muito.
eu achar, eu não vou pedir uma reparação. Não, se o outro reparar isso de uma forma que seja agradável, fizer um esforço grande no retorno, pode ser também estabelecido aqui o equilíbrio em troca. Mas isso precisa ser estabelecido, porque esse perdão dentro de uma relação entre iguais, né? Que às vezes é mais falado, ó, o que que faz? Eu sou muito melhor. E aí aquilo volta para dentro, né? A Simone, ó, é preciso coragem para admitir um erro e admitir as próprias imperfeições. Hum, Muita coragem. Eu errei, eu errei. Eu reconheço que eu não sou tudo isso, né? E acolhi as minhas imperfeições. Eu sinto muito. Não é tu me perdoa. Eu sinto muito. Porque quando eu sinto muito, eu assumo a minha responsabilidade e não jogo para o outro, né? Ter que me perdoar, para o outro ser melhor que eu. Não, eu sinto muito, né? E às vezes esse admitir o erro, ele tá no meio desse negócio de ter conversas difíceis. Ou às vezes dizer eu me magoei, não gostei disso que tu fez, isso que tu fez foi horrível para mim, eu me senti chateada, eu me senti ofendida. Não é tu me ofendeu, eu me senti. Isso está no ter conversas difíceis. E isso é trocar também no que fere. Não simplesmente, foi uma coisa chata que aconteceu, tudo bem. Olha como a gente está distante. Eu preciso me aproximar, né? A humildade é corajosa, né? A humildade é corajosa. E a Marcinha, é difícil até enxergarmos nossas imperfeições. Normalmente jogamos a culpa no outro do que fazemos, sem querer. É porque é um jeito de autoproteção, né? E aí a gente precisa buscar essa humildade corajosa que o Regis, né? Humildade vem de humus, terra, né? Nos chegarmos lá no chão, enxergarmos quem somos de verdade, né? E a Marcinha, normalmente temos muito ego. O ego faz parte da nossa personalidade. A gente precisa aprender a conviver, né? Porque o ego faz parte da nossa personalidade. No nosso inconsciente, né? Aliás, sei lá, a Ana Simone saberia explicar isso melhor que eu. Mas então, né? A cura envolve esse desbloqueio de traumas, ter conversas difíceis, assumir a responsabilidade radical pelas nossas ações. Isso está no coisa e é coragem. Assumir responsabilidade radical pelas nossas ações e nossos sentimentos, porque já perceberam, as pessoas fazem algo, né? E a gente se sente chateado, ofendido, tudo aquilo. E aí a gente diz: tu me ofendeu, tu me chateou, tu me machucou. Não, eu me senti ofendida com essa situação. Então aí o foco sou eu. Eu me senti machucada, eu me senti magoada. Eu vou olhar para isso, para o que está acontecendo comigo. O que tu fez é problema teu, tá? Se esse tipo de atitude é uma atitude gravíssima, eu tenho a opção de não querer mais, né? Se é algo que não tem mais reparação, não tem mais conserto, né? Cada situação precisa ser analisada. Se é algo que coloca em risco a minha vida, né? Que daí a gente já está entrando numa outra cidade. A gente precisa verificar qual é o movimento que está se fazendo. Por que eu atraio esse tipo de situação? O que essa situação está querendo me dizer, né? Outra coisa que envolve a cura, né? A busca da cura é termos coragem de colocar e manter limites. Sempre, sempre os limites, né? Colocá-los e mantê-los. E implementar rotinas saudáveis. Porque também, por incrível que pareça, às vezes por trás da rotina não saudável,
uma rotina adoecedora, né? Muitos de nós temos rotinas adoecedoras. O que tem por trás de uma rotina adoecedora? O nosso impulso num movimento para o menos. Um movimento que nos leva, em última instância, à morte. E se nós queremos ir para a vida, nós precisamos implementar ações que nos levem à vida. E para isso exige coragem. Ações que nos levem ao mais. Ações que nos levem ao que está cheio e não ao que está faltando. É aquela história do copo meio vazio e meio cheio. Eu posso ir para o cheio ou ir para o vazio. São escolhas. Mas por trás disso existem outras questões que a gente precisa olhar, né? Sejam elas sistêmicas, emocionais, psicológicas, né? Existem questões envolvidas aí. Normalmente, todas, mesmo com fundo psicológico, emocional, tem algo de sistêmico envolvido. Coragem. A vida nos pede coragem. E tem uma frase muito legal do Bert Hellinger, que é assim, ó. Quando alguém para no caminho, não quer avançar, o problema não está no saber. Ele busca segurança quando é preciso coragem. E quer liberdade quando o certo não lhe deixa escolha. Assim fica dando voltas. Isso está lá no livro No Centro Sentimos Leveza. A vida nos pede coragem. Estarmos sintonizados com o nosso propósito de vida exige coragem. Estarmos sintonizados com o mais, com o que é cheio, irmos em busca do progresso, caminharmos em direção ao objetivo da nossa existência, exige de nós coragem. Coragem para assumirmos quem nós somos, para carregarmos aquilo que nós precisamos carregar e para permanecermos no nosso lugar. E principalmente identificando qual é o meu lugar aqui, nessa situação que eu estou colocado, qual é o meu lugar? Como é que eu permaneço nele? Então, eu desejo para todos nós, né, muita coragem, a bravura de um coração forte, um coração que tem lugar para tudo e para todos. Ah, e agora eu vou ficar com essa descontração da Simone, ó. É preciso coragem para tomar banho às 6 da manhã e na fronteira durante o inverno. Ainda bem que tu não estás aqui. Voltei a dizer que é preciso muita coragem, né? Esse frio que a gente está enfrentando aqui na fronteira. E olha só, pegando o gancho do frio da fronteira, esse pessoal aqui na fronteira que enfrenta esse frio tremendo, vocês imaginam quanto de coragem isso já foi exigido dos nossos antepassados, que enfrentavam esse frio sem tantos aquecedores, né? Como a gente tem, sem tantas possibilidades de proteção como a gente tem, né? Com o fogo, com com o fogo, né? Que nos aquece, que nos envolve, né? Então, gente, desejo para todos nós muita coragem, né? Para enfrentarmos esse tempo também diferente que a gente está enfrentando. Muita coragem para assumirmos o controle das nossas vidas. E convido todo mundo domingo para a live que a gente vai fazer. Eu e a Simone, que deu um monte de pitaco legal hoje, que sempre participa, traz muita contribuição, né? Sempre nossa querida Simone. Então, domingo a gente vai fazer uma live. E sexta, amanhã, acho que a gente já tem um cartazinho aí com tema e tudo mais. Participem bastante na live domingo, né? Encham a Simone de perguntas. Nos vemos lá.